Olá, eu sou o Dr. Tadeu de Góes e tenho postado alguns vídeos abordando temas que julgo interessantes e com informações que considero relevantes, isso mesclado com opiniões pessoais. As informações geralmente são acompanhadas da sua referência, já as opiniões, bem, opiniões, é claro, não devem ser aceitas como uma verdade médica. E hoje vamos falar sobre a medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências é um movimento médico que se baseia na aplicação de um método científico para toda a prática médica. Quando dizemos medicina baseada em evidência, queremos dizer uma medicina baseada em provas científicas. E o seu propósito é que os médicos usem a melhor evidência atual disponível no momento de tomar uma decisão em seu trabalho. Um dos criadores desse movimento foi Arthur Cochrane, já em 1972. Ninguém, especialmente profissionais da área de saúde, deve questionar sua validade, mas está longe, muito longe de ser um esquema perfeito. Então, as diversas pesquisas realizadas geram protocolos de condutas, uma espécie de receita de bolo. O médico faz um diagnóstico e a conduta, naquele caso, deve ser pautada nas conclusões dos estudos. E isso engessa um pouco a conduta médica. Mesmo que você, por uma experiência clínica, duvide ou pelo menos questione que aquela conduta seja melhor, torna-se muito arriscado em tempos de processos contra médicos atrever-se a tomar uma conduta diferente da preconizada pelos protocolos. Uma grande crítica a isso é o fato de não haver pesquisas atestando a eficácia ou não para muitas condutas. Como já dizia meu professor de bioestatística, a ausência de evidência de um fenômeno não pode servir de evidência da ausência daquele fenômeno. Ou seja, não é porque não se comprovou a eficácia do uso de determinado produto no tratamento de alguma doença que se pode afirmar que aquele produto não é eficaz, ele simplesmente não foi testado. E algumas vezes essa comprovação realmente é muito difícil, como por exemplo com os alimentos. A cultura popular conhece muito bem as propriedades medicinais dos alimentos. Aliás, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento. Mas é muito difícil a comprovação científica. Isso porque existem muitas variedades de uma determinada planta, há muitas formas de preparo e as propriedades daquele alimento podem se alterar se for preparado cozido, assado ou cru. Além disso, os temperos adicionados podem mudar as características, aumentando ou diminuindo determinada ação. Há ainda o consumo isolado ou associado com outros produtos. E você ainda pode comer mais ou menos daquele alimento. Isso torna praticamente infinitas as possibilidades de consumo. Não dá para fazer um trabalho científico assim. Quando se vai testar a eficácia de um medicamento, na grande maioria das vezes, estamos falando de uma única substância tomada numa única concentração de uma única maneira. Agora, outras vezes não há interesse na comprovação de um determinado assunto. Como essas pesquisas podem custar alguns milhões de dólares, as instituições que as realizam escolhem pesquisas que possam redundar num produto a ser comercializado e com uma margem de lucro compensadora. Não dá para reclamar dessa postura. Essas instituições nunca disseram que foram fundadas com fins filantrópicos. Agora, outras vezes é muito difícil entender a falta de interesse. Peguemos o exemplo da autoemoterapia. Não quero defendê-la ou incentivá-la, até porque não há estudos clínicos a respeito e não tenho qualquer experiência com seu uso. Mas o seu efeito, em teoria, é bastante plausível do ponto de vista da fisiologia. A técnica consiste na retirada de uma pequena quantidade de sangue de uma veia, com uma seringa, e a sua imediata aplicação por via intramuscular. A sua prática foi defendida por décadas por um grande médico do Rio de Janeiro chamado Luiz Moura. De acordo com esse médico, a autoemoterapia seria uma forma de melhorar o funcionamento do sistema imunológico
que é responsável por combater infecções e reparar tecidos, entre outras funções. Ainda segundo o médico, a presença do sangue no tecido muscular se comportaria como um corpo estranho e isso estimularia a produção de macrófagos, que são células responsáveis pela limpeza dos tecidos, digamos assim. Este incremento do sistema imunológico, ainda em teoria, melhoraria diversas enfermidades, especialmente as crônicas. Se há a possibilidade de um grande benefício com uma terapia muito barata, por que não testá-la? Eu me pergunto o que seria necessário para a pesquisa. Doentes? Fácil. Material? Seringa e agulha. Pegam-se 2 grupos de pessoas com uma determinada doença. Faça um estudo duplo cego, bem ao gosto dos médicos. Então, a um grupo se administra o próprio sangue e a outro administra-se uma injeção com líquido inerte. Nem pesquisador, nem paciente sabem quem tomou o quê. Uma terceira pessoa controla isso. Daí o nome, duplo cego, que é para evitar interpretações tendenciosas. Depois de um determinado tempo, avaliam-se os resultados e observa-se se houve diferença estatisticamente significante entre um grupo e outro. Para melhorar ainda mais o estudo, pode-se fazer o chamado crossover. Então, depois de um tempo, trocam-se os grupos. Se o grupo que tinha apresentado melhora voltar a apresentar piora e o grupo que não tinha apresentado melhora começar a melhorar, e esta diferença for novamente estatisticamente significante, tem-se a prova cabal do efeito benéfico, especialmente se esses resultados forem confirmados por estudos posteriores. Em 2007, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma matéria a respeito do assunto, em que os conselhos regionais de medicina mostravam-se contrários à prática do procedimento, alegando especialmente a falta de evidências científicas a atestar sua eficácia. Bem, 11 anos se passaram e ainda não há pesquisa sobre o assunto. E é difícil encontrar explicações razoáveis e honestas para esse silêncio. É claro que não se espera que a indústria farmacêutica patrocine esse estudo, pois não é sua seara. Mas qual a dificuldade para apenas uma instituição de ensino, privada ou estatal, realizar essa pesquisa extremamente barata? Aliás, talvez seja essa a questão, a sua simplicidade. Talvez para aquele profissional que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, não seja muito glamouroso uma pesquisa tão simplória. Mas acho que a pesquisa deveria ser feita, nem que fosse só para dizer, viu? Fizemos o estudo e não serve para nada. O que também é muito importante. Toda pesquisa é válida, mesmo aquela que não comprova o efeito que o pesquisador gostaria de ver confirmado ao final do estudo. E há uma outra questão. O que fazer com o resultado da pesquisa caso se mostre que o procedimento é realmente eficaz? Reconhecer que é bom e que deveria estar sendo usado há muito tempo? Olha, eu não tenho essa ingenuidade. Algumas pessoas me perguntam por que os próprios médicos não a realizam em seus consultórios. Bem, é preciso que se entenda que para fazer uma pesquisa que envolve pessoas e tratamentos, alguns requisitos sejam preenchidos, entre os quais a aprovação pelo Conselho de Ética Médica de uma instituição de ensino. A Sociedade de Hematologia e Hemoterapia não reconhece o procedimento autohemoterapia, o que torna a prática da técnica por médicos ilegal. E a Anvisa alerta que o procedimento não foi submetido a estudos clínicos de eficácia e segurança e que sua prática poderá causar reações adversas, imediatas ou tardias de gravidade imprevisível. Repito, eu não estou defendendo essa prática, mas essa alegação soa ridícula para quem tem um mínimo conhecimento de medicina. Não é por isso que eu não a pratico, né? Não é por isso que eu não a pratico, e sim porque é ilegal. A Anvisa diz que a prática da autohemoterapia pode ser enquadrada no inciso 5º, artigo 2º de um decreto que eu não lembro o número,
e que a sua prática constitui uma infração sanitária, estando sujeitas às penalidades previstas em algum item de algum artigo, de alguma lei, que eu também não lembro, mas é de 77. Como eu não quero correr o risco de ter o meu registro médico cassado, como aliás aconteceu com o Dr. Luiz Moura, após 57 anos de exercício profissional, não a pratico, não a defendo, mas espero que algum dia algum estudo seja realizado para testar ou não sua validade. A ciência deveria ter como objetivo único o progresso, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas como somos humanos e, portanto, imperfeitos, essa característica também se nota na escolha do que se pesquisa em ciência. Tudo se faz para não mudar o estado das coisas. E é uma pena. Grande abraço.